Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Biratã Nogueira do Vida e Performance. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, clique no botão abaixo, ative a notificação e dê um like para o YouTube sugerir esse vídeo para outras pessoas. Hoje a minha convidada é a coach de saúde integrativa Cami Cristófaro. A Cami possui uma história de vida muito inspiradora. Ela trocou 15 anos de estabilidade profissional e financeira no mundo corporativo por uma vida com propósito. Ela venceu todas as doenças causadas por uma rotina frenética como executiva de um banco de investimentos e criou o programa de coach de saúde integrativa chamado Porque Eu Me Amo. E hoje ajuda muitas pessoas a encontrarem sua melhor versão por meio de hábitos saudáveis. A Cami, além da graduação em administração e especialização em gestão de pessoas, possui formação em coach de nutrição integrativa pela Universidade de Nova York. Cami, muito obrigado aqui pela sua presença aqui no Vida e Performance. Pode falar um pouquinho para nós como é a sua rotina no dia a dia? Olá, pessoal do canal Vida e Performance. Primeiro eu quero dizer que é um prazer imenso eu estar aqui com você e vou contar um pouquinho para vocês da minha história, da minha rotina. Hoje eu levo uma vida super saudável, né? E saudável do ponto de vista integrativo, né? Eu não tô falando só de um corpinho bonitinho, magro, porque hoje existe um pouco dessa obsessão, né? Eu tô falando de corpo saudável, mente saudável, alma saudável. Então eu faço várias práticas hoje que me levam em direção a isso, né? Que principalmente é o bem-estar, né, Bira? Porque eu acho que o que faz de fato as pessoas mudarem os seus hábitos é você sentir a sensação de bem-estar profundo. Porque tem várias teorias, né, dos 21 dias, dos 30 dias, dos 6 meses e tal, mas efetivamente o que faz a pessoa mudar de hábito é a sensação de bem-estar. Então hoje eu vivo uma vida sem neuroses, mas focando muito no meu bem-estar e na minha qualidade de vida. Perfeito. E eu trouxe aqui umas perguntas para fazer. Vamos lá? Podemos seguir, Cami? Cami, mesmo você bem jovem, você obteve grande ascensão profissional num grande banco, né? E sendo isso um verdadeiro sonho para muitas pessoas. Em que momento seu corpo começou a dar os primeiros sinais de desgaste físico e mental por causa da rotina do trabalho? Na verdade, o meu adoecimento começou lá com os 17 anos, na fase de pré-vestibular, né? Eu tive 2 úlceras no estômago, porque eu estava estudando muito e fazendo dieta do suco de laranja, coisa de adolescente, né, meninas? E aí já começou o meu processo de adoecimento, porque eu fui estudar para uma faculdade que não era bem o que meu coração dizia que eu queria seguir, né? E aí depois no mundo profissional, a coisa foi se confirmando, assim, eu não fui me reconhecendo parte. Porque todo ser humano, o que a gente quer nessa vida, né, Bira? A gente quer ter a sensação de pertencimento. E eu não me sentia pertencendo àquele ambiente, tanto da faculdade quanto do mundo profissional. E aí eu comecei a ter vários sintomas durante o trabalho e coisas que as pessoas acham normal hoje. Existe uma doença chamada normose, as pessoas se acostumam com o que não é normal, cuidado. E eu comecei a achar normal um monte de coisas, então vários sintomas eu fui tendo ao longo da minha vida profissional. Fui crescendo, fui tendo sucesso na mesma proporção que eu fui adoecendo, né? E aí eu, em um dado momento, falei, opa, alguma coisa não está dando muito certo aqui. Mas demorou um pouquinho para eu entender, sabe? Entendi, mas e ali na rotina do dia a dia, lá no banco, que você tinha uma grande responsabilidade, né? E você já tinha um êxito na carreira, que é o sonho de muitas pessoas, né? Já tinha. Muito nova, né? Eu me lembro de uma fala da minha mãe, que ela falou, que pessoa que é você? Quem é você? Né? Assim, que arrogância é essa? Porque o comportamento da gente vai mudando. Então, eu comecei a me tornar super explosiva, né? Muito arrogante, porque eu vivia num ambiente absolutamente machista. Então, se eu não me impusesse, né, eu não ia conseguir trabalhar. Perfeito. Então, eu comecei a adoecer emocionalmente, sabe? E muito estresse. Aí comecei a perceber que eu não comia, não tinha horário para almoçar, não tinha horário para ir embora do trabalho, minha qualidade de sono era péssima e eu vivia no automático, que é o que acontece hoje com a maioria das pessoas. Né? A gente vive no automático, a gente não consegue apreciar e contemplar nada na vida, então era um batidão. Dorme, acorda, trabalha, dorme, acorda, trabalha, dorme, acorda. Não sei se você aí está se reconhecendo. Então, nesse momento, eu comecei a adoecer muito, não ter vida. Meu marido teve uma vez, eu me lembro, são cenas assim bem fortes, que no meio da madrugada eu acordei e ele falou, o que foi? Eu falei, não, preciso responder aqui, tô com o meu BlackBerry, na época era o BlackBerry. Sim.
preciso montar uma planilha, 2 horas da manhã eu fazendo planilha para mandar pro meu chefe, que eu respondi pro dono do banco, né? E mandar planilha. Então, quer dizer, não estava certo, né? Não estava certo. E você pode elencar, assim, das doenças que realmente você teve, quais foram que causaram maior dano para você? Então, toda doença, ela começa primeiro a nível energético, no campo energético, né? Para depois entrar no nosso corpo físico, né? Então, a gente vai adoecendo energeticamente, depois mentalmente, emocionalmente, e depois, quando chega no físico, você fala, opa, agora a coisa tá séria, né? Quando você tem a consciência e a clareza de perceber isso. Então, eu passei por algumas doenças, como, por exemplo, fibromialgia, que eu não sabia que eu tinha, então eu sentia dores crônicas no corpo inteirinho, muito cedo. Teve uma ocasião que eu tive que sair de cadeira de rodas, não conseguia me mexer. Então eu já tinha uma fisioterapeuta de plantão. Toda semana eu batia lá. Porque a medicina tradicional quer fazer o quê? Silenciar sintoma. Então eu travava, ia lá, destravava. Travava, ia lá, destravava. Vivia à base de relaxante muscular. Tinha muita distensão abdominal. Depois também eu vim descobrir que era uma síndrome do intestino irritável, síndrome do intestino permeável, que a gente ouve falar muito hoje. Adoeci mentalmente, desenvolvi depressão, síndrome do pânico e vivia resfriada, vivia com rinite, coisas que são normais, né? Eu estava conversando com a minha mãe ontem, a gente entra no elevador, oi, tudo bom? Nossa, esse tempo, né? Minha filha tá doente, eu fiquei resfriada, É a conversa de elevador, gente. As pessoas acham isso normal, ficar resfriado e doente toda hora. Então, eu vivia com gente doente, minha chefe vivia doente, meus colegas de trabalho viviam doente, eu vivia doente. E aí... Ou seja, um ambiente totalmente nocivo, totalmente nocivo. E aí, quando começou a ir pro lado emocional e mental, né? A coisa ficou preocupante. Mas eu tive uma lucidez, um despertar repentino. Ótimo. E quis mudar. Que bom. E assim, Cami, vamos lá. Em que momento você resolveu realmente virar a chave e mudar radicalmente a sua vida pessoal e profissional? Pois é, Bira. Eu não conseguia ter consciência de que eu estava adoecendo, né? Porque a gente não consegue parar e refletir. Nessa época, eu consegui ter uma válvula de escape, que era um curso de teatro, né? Eu saí escondido do banco, porque não podia sair 6 horas da tarde. E aí eu ia para aula de teatro e eu me lembro de estar lá no grupo de teatro e eu era realmente apaixonada por aquilo. Eu e meu marido, a gente fazia juntos essa aula, ele num banco, eu em outro, mas juntos na aula de teatro. E aí, a gente conversando, eu falei, olha, não sei, tem alguma coisa esquisita, mas já tô com 28 anos, eu tô querendo pensar em ter filhos. Então, assim, um grande gatilho foi quando me despertou a vontade de ser mãe. E aí, quando eu senti essa vontade, eu me dei conta que aquela vida que eu vivia em São Paulo, numa grande capital, no ritmo de trabalho que eu levava, não tinha tempo para nada, como é que eu ia ter filho naquelas condições? Eu ia ter que ter alguém para cuidar e criar meu filho. E definitivamente isso era uma coisa que eu não queria para mim. Essa era uma coisa que eu tinha uma convicção, que quando eu fosse mãe, eu queria ser mãe também, né? Não ser só mãe, mas exercer efetivamente o papel de mãe. E aí eu tive uma conversa com meu marido no teatro e a gente teve esse clique, ele falou, então vamos embora para Vitória? Menino, aquilo foi tomando força, sabe? E eu comecei a considerar uma possibilidade que nunca tinha passado na minha cabeça. Porque às vezes você realmente vai precisar mudar de ambiente. Às vezes não, tá? Não se apavorem. Não é todo mundo que precisa sair do trabalho, sair do ambiente que tá. A gente tem mecanismos para poder se curar nesse ambiente. Mas eu precisei sair, né? E aí a gente mudou para Vitória e eu comecei o processo de cura por conta própria, através de hábitos saudáveis. E fui me curando naturalmente. Então, a virada de chave foi o querer ser mãe. Foi. Perfeito. Foi querer ser mãe. Isso aí. E, Cami, assim, grande parte das pessoas não abre mão da estabilidade profissional, né? Com medo do futuro, incerteza financeira, inclusive pensando em aposentadoria, né? Mesmo às vezes com sintomas de ansiedade, tristeza, né? Dentro desse aprendizado que você teve, o que você recomendaria para essas pessoas que se preocupam muito com esse futuro incerto e estão deixando de viver a vida literalmente? O que você recomendaria diante das experiências que você teve? Então, a preocupação excessiva já é um sinal de alerta, né? A ansiedade, que a gente ouve falar muito hoje, ela sempre existiu. O cérebro humano sempre lidou com a ansiedade, faz parte da nossa natureza, faz parte da neurociência. Agora, o excesso de ansiedade que é um problema. Então, se você está excessivamente preocupado com alguma coisa que não existe, porque o futuro não existe, né? A gente cria mentalmente. Sim. Você precisa parar e falar, bom, se eu não estou conseguindo dar conta disso, eu preciso de ajuda.
Eu acho, Bira, que hoje as pessoas elas sentem vergonha de pedir ajuda e de expor a vulnerabilidade. A gente precisa ter a coragem de expor a nossa vulnerabilidade e de pedir ajuda, sim, sabe? Então, você que está aí, que está sofrendo de ansiedade ou está depressivo, né? Qualquer uma dessas características já é um alerta. Procure uma ajuda, qualquer que seja, né? Porque isso vai te ajudar a ter um pouco mais de consciência, de clareza, porque sozinho é muito difícil da gente ter essa... Eu levei 15 anos para perceber, entende? Sim. E hoje o meu trabalho propõe que você não precise desse tempo todo, né? E às vezes são pequenos ajustes na sua rotina, na sua vida. Claro, às vezes tem questões estruturais, como foi na minha, né? Lógico. Mas eu acho que a primeira coisa é saber pedir ajuda. É que a gente também tem muita vaidade, às vezes a gente tem muito receio, não quer atrapalhar o outro, mas assim, o desabafar com alguém, às vezes ele é fundamental para e às vezes não se identificar uma causa, né? E às vezes não é, a gente faz muito isso com as pessoas da família, mas às vezes as pessoas da família estão envolvidas emocionalmente no processo. Então, eu fazia isso muito com o Fred, com meu marido, mas é muito difícil também para a pessoa que está na situação te ajudar, né? Então, às vezes, buscar um profissional, seja de qualquer área que tem esse objetivo de ajudar pessoas, vai contribuir para você ter essa lucidez, porque a gente não consegue enxergar. É como se a gente tivesse que, sabe, colocar em perspectiva, enxergar de fora, observar a nossa vida. Quando a gente está no olho do furacão, a gente não enxerga nada. Como a gente está chegando aqui no final, né? Uma pena, né? Mas é o seguinte, fala um pouquinho dos seus projetos, inclusive esse seu projeto de ser coach de saúde integrativa. Fala um pouquinho como é que funciona esse trabalho. Então, quando eu resolvi mudar de carreira, porque eu mudei daí de carreira, né? Mudei de cidade e mudei de carreira. Resolvi, por conta da maternidade, quando eu efetivamente virei mãe, que eu queria ter um trabalho que eu pudesse conciliar a maternidade com o trabalho, né? E como executiva isso não seria possível. Então eu fui fazer um processo de coaching, né? Um processo de life coaching. Nesse processo de life coaching, que várias fichas caíram, né? E aí eu resolvi trabalhar com alguma coisa que efetivamente eu amasse. Porque para mim o trabalho era até então um meio de eu ganhar dinheiro para ser feliz em outras áreas, né? Não achava que seria possível ser feliz no trabalho, eu tinha essa crença. Como eu já tinha uma vida pessoal, né, muito bem casada, tive minhas filhas, meus pais muito bem resolvida, eu achava que isso já estava bom. Como assim? Eu ia ter tudo isso e ainda ia ser realizada profissionalmente. Quando eu fiz o processo de coaching, eu resolvi então trabalhar com coisas que eu realmente amasse. E saúde era uma coisa, né? Porque como eu já tinha me curado por experiência própria, mudando o hábito e tudo mais, eu falei, bom, se eu conseguir fazer essa transformação na minha vida, qualquer pessoa faz, certo? E aí que eu fui fazer minha formação em Health Coaching, em saúde integrativa, que é uma coisa muito nova aqui no Brasil, não se ouve falar, né, tanto. E foi 1 ano de formação, né, uma formação longa. E aí eu já tinha escrito o meu programa de coaching principal, que é o Porque Eu Me Amo, né? Que hoje eu rodo esse programa, atendo individualmente em grupo, porque o amor próprio é a base, né, da mudança. Foi assim que aconteceu comigo. Eu realmente tive que me priorizar, porque nós mulheres temos ainda esse agravante, né, Bira? A gente tem que dar conta de casa, de marido, de filho, de trabalho, de um monte de coisa, e a gente sempre se coloca em segundo plano. Verdade. E quando eu me coloquei em primeiro plano, eu entendi que isso era amor de verdade. Porque a gente só consegue amar o outro quando a gente se supre primeiro. Então, Porque Eu Me Amo nasceu disso. E é um programa de coaching que eu trabalho com 5 pilares de geração de energia, né? Porque energia a gente tem que gerar. Ela não brota do nada. As pessoas falam, Cami, você é muito energética, encontra, buscando filho, tô sempre animada. Mas eu faço coisas para eu ficar assim, né? Então eu falo de nutrição, movimento, descanso, que hoje é uma coisa séria, as pessoas não estão dormindo, espiritualidade. Então hoje eu tenho Porque Eu Me Amo, que é o meu principal produto. Sou certificada, fiz uma outra certificação em Life Coaching, que é o Escolha Sua Vida. Então é outro programa de coaching que eu também atendo. Que daí é uma coisa mais geral, né? O Porque Eu Me Amo é bem de saúde integrativa e o Escolha Sua Vida é bem geral, mas acaba que tudo abraça a saúde. Então eu tô com um projeto também muito legal, que é o Nutrição Além do Prato, pra gente desmistificar essa coisa da nutrição só do alimento saudável, do mundo fitness, de dieta, né? Então eu quero falar um pouquinho do que vem antes da comida que vem do prato e quais são os efeitos do alimento depois. Então é um projeto muito legal que eu devo rodar esse ano ainda. E tô com um programa de coaching online que eu também devo lançar, assim, tô falando aqui em primeiríssima mão, tá? Ninguém nem sabe disso ainda. Que é o Cura, porque o meu objetivo de vida
A minha missão, bem pretensiosa, é espalhar cura. E a cura está dentro da gente, sabe? A gente precisa aprender a acessar essa cura. Então, o Cura também é a ideia de levar o meu programa de coaching para mais pessoas, porque se a gente está doente, Bira, a gente não consegue se relacionar com ninguém e não consegue atingir a tão falada felicidade, né? É isso aí. E você com toda a propriedade para abordar sobre tudo isso, né, Cami? Cami, olha, eu só posso agradecer a sua presença, a gentileza de você estar aqui, expor para o nosso público do Vida e Performance, tá? Muito obrigado mesmo. Obrigada a você. Obrigado Adorei. pela sua presença. Pessoal, continue acompanhando. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o Instagram aqui da Cami. Posso colocar? Claro, por favor. E vocês conheçam o trabalho dela, que é um trabalho realmente inovador, é muito bacana. E fica o convite aí para falar principalmente sobre vida e saúde, que também é o foco desse canal, né? Inclusive pela transformação que eu também tive através de novos hábitos, né? Da alimentação adequada, enfim. E continue acompanhando Vida e Performance. Muito obrigado e até a próxima. Gratidão.